Você já percebeu que existem feridas invisíveis que carregamos por anos, como correntes pesadas presas ao coração? Essas feridas não são físicas, mas emocionais. São ressentimentos, mágoas e lembranças de injustiças que não perdoamos. E o mais impactante: muitas vezes, quem mais sofre não é quem nos feriu, mas nós mesmos. Antes de continuar, já se inscreva no canal, porque este vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos e a si mesmo. O poder escondido do perdão. Se eu te dissesse que o perdão não é um presente para o outro, mas a chave para a sua própria liberdade, você acreditaria? Jim Rohn, um dos maiores coaches motivacionais da história, dizia: a raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. E é exatamente isso que acontece quando nos recusamos a perdoar. Carregamos um veneno interno que corrói nossas relações, nossa saúde mental e até o nosso corpo. O que realmente é o perdão? Perdão não significa esquecer ou justificar o erro. Perdão significa liberar-se da prisão emocional que o ressentimento constrói. É um ato de coragem, não de fraqueza. É dizer: eu escolho não permitir que isso continue controlando a minha vida. Tony Robbins costuma afirmar: perdoar é quebrar o padrão do passado e reescrever a história no presente. Ou seja, quando você perdoa, não muda o que aconteceu, mas transforma o impacto que aquilo terá sobre o seu futuro. Exemplo prático. Imagine um casal onde houve uma traição emocional. A pessoa ferida pode decidir se vingar, pode carregar essa mágoa por anos, ou pode escolher o perdão, mesmo que isso signifique seguir caminhos diferentes. O ato de perdoar liberta do peso e abre espaço para uma nova vida. Na prática, isso pode ser feito com exercícios simples. Escrever uma carta para a pessoa que causou a dor, sem precisar enviar. Expressar tudo o que sente, e ao final declarar: eu decido não carregar isso comigo. Eu me libero. Les Brown disse uma vez: perdoar não muda o passado, mas certamente expande as possibilidades do futuro. E é justamente essa expansão que queremos provocar aqui. Você não precisa mais viver refém das dores antigas, porque guardar mágoas destrói suas relações e sua saúde sem que você perceba. O perdão é o segredo que transforma não apenas relações com os outros, mas sobretudo a relação mais importante, a que você tem consigo mesmo. Como guardar mágoas destrói suas relações e sua vida. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar uma tristeza silenciosa, uma irritação contínua ou ressentimentos de décadas? Esse peso invisível muitas vezes é fruto da incapacidade de perdoar. Guardar mágoas não só destrói relacionamentos, mas também prejudica sua saúde emocional, mental e até física. Zig Ziglar dizia: você não pode se afundar em ressentimento se ainda esperar que sua vida suba. E é exatamente isso que acontece quando insistimos em guardar mágoas. Nossos pensamentos ficam presos em padrões negativos, nossas relações são contaminadas por desconfiança, e a energia que poderia gerar amor, produtividade e crescimento é desperdiçada. Exemplo prático. Imagine dois amigos que tiveram um desentendimento grave. Um deles guarda rancor e evita contato. Aos poucos, pequenos problemas começam a surgir. Discussões por motivos banais, suspeitas infundadas, ressentimentos antigos ressurgem. A amizade que antes era fonte de alegria agora se torna fonte de estresse constante.
Agora, pense na mesma situação com perdão. Mesmo sem esquecer o que aconteceu, a pessoa decide liberar a mágoa, se comunica de forma transparente e estabelece limites claros. O resultado? Relações mais leves, comunicação mais eficiente e espaço para confiança. Tony Robbins enfatiza: segurar ressentimentos é como tentar caminhar com algemas. Você limita seu próprio potencial. O perdão é, portanto, uma ferramenta de empoderamento pessoal. Ele não significa que você precisa permitir comportamentos nocivos repetidos, mas sim que você assume o controle da sua energia emocional. Impacto na saúde mental e física. Pesquisas psicológicas mostram que ressentimentos crônicos podem aumentar os níveis de cortisol, a chamada hormona do estresse, enfraquecendo o sistema imunológico e elevando o risco de doenças cardiovasculares. Ao perdoar, o corpo libera tensão e melhora a qualidade do sono, a clareza mental e até a disposição diária. Les Brown reforça: o perdão é a ponte que transforma dor em poder. Quando você perdoa, você literalmente transforma o peso do passado em força para criar um futuro mais leve e produtivo. Exercício prático de perdão. Escreva tudo o que sente em relação à pessoa ou situação que te feriu. Seja honesto, coloque raiva, tristeza, frustração. Leia em voz alta, reconhecendo seus sentimentos. Declare mentalmente ou por escrito: eu decido liberar esse ressentimento. Eu escolho minha paz e meu bem-estar. Respire profundamente e visualize a energia negativa se transformando em luz, abrindo espaço para relações saudáveis. Este processo pode ser repetido diariamente, e muitos relatam uma mudança significativa na qualidade de suas relações em poucas semanas. Jim Rohn lembra: não deixe que alguém pague o preço por algo que você se recusa a perdoar. Seu passado não deve roubar seu futuro. Cada vez que você guarda rancor, você regrava sua mente para sofrimento contínuo. Perdoar é quebrar esse ciclo, libertando-se da repetição de padrões nocivos. Perdão e transformação de relações familiares, amorosas e profissionais. O perdão não é apenas uma prática emocional. É uma ferramenta de transformação social e relacional. Imagine sua vida como um jardim. Cada ressentimento é uma pedra pesada que impede o crescimento das plantas mais belas, seus relacionamentos. Ao perdoar, você remove essas pedras e abre espaço para florescer. Jim Rohn dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus relacionamentos. E a qualidade dos relacionamentos depende, muitas vezes, da habilidade de liberar mágoas e abraçar o perdão. Exemplos práticos por tipo de relação. Família. Conflitos familiares são os mais difíceis porque geralmente envolvem expectativas profundas e lembranças antigas. Um irmão que te magoou, um pai distante, uma mãe crítica. Qualquer ferida antiga pode gerar ressentimentos. Exemplo: Maria carregava mágoas do pai que a criticava constantemente. Cada conversa sobre sua vida profissional se tornava motivo de estresse. Ao aplicar o perdão, reconhecendo os padrões e escolhendo liberar o peso, Maria percebeu que as conversas passaram a ser mais leves e construtivas, sem alterar sua autonomia ou limites. 2 Relacionamentos amorosos. Traições.
Mentiras ou pequenas frustrações acumuladas podem corroer relacionamentos. O perdão não significa aceitar abusos ou reincidência, mas permite superar ressentimentos passados para criar relações mais saudáveis. Exemplo: Pedro e Ana tinham um casamento desgastado por desentendimentos antigos. Ao praticarem exercícios de perdão, incluindo cartas escritas e meditação conjunta, ambos relataram melhora significativa na comunicação e intimidade emocional, criando espaço para reconexão genuína. 3. Relações profissionais. No trabalho, ressentimentos podem destruir confiança, colaboração e produtividade. Colegas que não cumprem prazos ou superiores que parecem injustos podem gerar mágoas silenciosas. Tony Robbins enfatiza: perdoar no ambiente profissional é uma forma de proteger sua energia e manter o foco no que realmente importa: crescimento e resultados. Exemplo: Marcos guardava rancor de um colega que havia tomado crédito por suas ideias. Após refletir sobre o impacto emocional e decidir perdoar, percebeu que a produtividade aumentou e o ambiente ficou mais leve, sem precisar confrontar agressivamente o colega. Técnicas avançadas de perdão. Diálogo interno. Verbalize suas emoções sem julgar a si mesmo. Visualização. Imagine a pessoa envolvida sendo envolta em luz e paz, inclusive você mesmo, criando um campo energético positivo. Ação prática. Se possível, escreva ou diga em voz alta o perdão, mesmo que a outra pessoa não esteja presente ou receptiva. Les Brown afirma: perdoar é uma escolha, não um sentimento. Você decide libertar a si mesmo, não a outra pessoa. Essas práticas não são apenas filosóficas. Há estudos de psicologia que comprovam redução de estresse, melhora do humor e aumento da empatia. Ou seja, perdoar é cientificamente eficaz para transformar sua vida e suas relações. Dicas práticas diárias. Comece pequenas. Perdoe pequenos aborrecimentos do dia a dia, mesmo que pareçam insignificantes. Faça um diário de perdão. Registre situações, emoções e decisões de liberar ressentimentos. Compartilhe sua evolução. Conversar sobre perdão com amigos ou familiares fortalece o compromisso emocional. Dinho também lembrava: se você não perdoar, cada pequeno problema se tornará uma pedra no seu caminho. Transformar suas relações não é mágico, é um processo consciente de liberação emocional, baseado em prática diária e disciplina mental. O perdão é a ponte que conecta o passado doloroso à possibilidade de relacionamentos saudáveis e significativos. O perdão mais importante: perdoe a si mesmo. Muitas vezes, carregamos mais peso por aquilo que achamos que fizemos de errado do que por erros alheios. Culpa, arrependimento e autocrítica corroem nossa autoestima, prejudicam nossa saúde emocional e tornam impossível perdoar os outros. Jim Rohn dizia: você não pode mudar o passado, mas pode mudar a forma como ele afeta o seu presente e seu futuro. Perdoar a si mesmo é exatamente isso. É libertar-se da tirania da culpa e abrir espaço para agir com sabedoria e compaixão daqui para frente. Exemplo prático. Imagine Carla, que após um término conturbado de relacionamento, se culpava constantemente por não ter feito mais ou não ter percebido sinais. Ela evitava novos relacionamentos e até se afastava de amizades. Ao praticar perdão a si mesma, Carla passou por 3 etapas. Reconhecer o erro ou falha sem julgamento.
Aceitar que a experiência faz parte da aprendizagem e não define seu valor. Declarar conscientemente o perdão, dizendo: eu me perdoo pelo que aconteceu. Eu escolho aprender, crescer e seguir em frente. O resultado? Carla se sentiu mais leve, confiou novamente em si mesma e reconstruiu relações com amigos, familiares e novos parceiros com autenticidade e equilíbrio emocional. O impacto do auto-perdão. Tony Robbins afirma: perdoar a si mesmo é libertar a energia necessária para criar a vida que você realmente deseja. Quando não perdoamos a nós mesmos, continuamos presos a padrões de autossabotagem, procrastinação, medo de arriscar, comparação constante com os outros. Les Brown complementa: você não pode se mover para frente se estiver preso no passado que você mesmo não perdoou. Essa libertação interna transforma relações externas. Quando você se perdoa, passa a interagir com mais empatia, paciência e compreensão, reduzindo conflitos e fortalecendo vínculos. Exercício prático de auto-perdão. Escreva suas culpas ou arrependimentos em um papel. Seja honesto, sem censura. Leia em voz alta, reconhecendo seus sentimentos, mas sem se julgar. Faça a declaração do perdão. Eu me liberto da culpa. Eu me permito crescer e evoluir. Visualize-se liberado, respirando profundamente e sentindo leveza no peito. Repetir diariamente ajuda a reescrever padrões mentais negativos e melhora sua energia emocional, física e social. Impacto nas relações. Quando você se perdoa, outras pessoas percebem sua confiança, estabilidade e equilíbrio emocional. Isso reduz conflitos, melhora a comunicação e aumenta a qualidade dos relacionamentos amorosos, familiares e profissionais. Zig Ziglar disse: a maneira como você se trata define como os outros vão tratá-lo. Portanto, o perdão a si mesmo não é egoísmo, é autorrespeito e preparação para relações saudáveis. Sem ele, o perdão aos outros se torna superficial e difícil de sustentar. Aplicando o perdão em todas as áreas da vida. Chegamos à etapa mais importante: transformar o perdão em prática diária. Não basta entender intelectualmente. É necessário incorporar o perdão como hábito para gerar mudanças reais em todas as áreas da vida: família, relacionamentos amorosos, amizades, trabalho e até com você mesmo. Tony Robbins diz: a energia que você libera ao perdoar cria espaço para crescimento, oportunidades e amor. Ou seja, cada ato de perdão é um investimento em sua liberdade emocional e em seu futuro. Estratégias avançadas de perdão. Reescreva histórias do passado. Pegue um episódio que te feriu, escreva todos os detalhes. Em seguida, reescreva o final de forma positiva, liberando ressentimentos e extraindo aprendizado. Prática de gratidão conjugada com perdão. Ao perdoar, liste 3 aspectos positivos da pessoa ou situação. Isso transforma ressentimento em compreensão e reduz julgamentos. Meditação do perdão. Reserve 10 minutos por dia para meditar, imaginando que cada respiração leva embora mágoas e ressentimentos, substituindo-os por paz e compaixão. Visualização de relações saudáveis. Imagine cada relação importante da sua vida fluindo com confiança, respeito e amor. O cérebro não diferencia vividamente entre realidade e visualização.
você treina sua mente para reagir de forma positiva. Exemplos práticos. Relações familiares. João perdoou sua irmã após anos de mágoa por um desentendimento na adolescência. Ao aplicar estratégias de perdão, não apenas a relação melhorou, mas a saúde emocional de João também. Ele dormia melhor, se sentia menos estressado e mais confiante para enfrentar novos desafios. Relações amorosas. Camila superou ressentimentos por um ex-parceiro que havia sido desonesto. Ela aplicou exercícios diários de auto-perdão e perdão ao outro. Resultado: autoestima elevada e capacidade de se conectar emocionalmente em novos relacionamentos, sem bagagem do passado. Relações profissionais. Ricardo perdoou um colega que havia tomado crédito por suas ideias. Com práticas de perdão diárias, ele manteve o foco e aumentou a produtividade, tornando-se referência de liderança emocional para toda a equipe. Les Brown reforça: o perdão é a chave que abre portas trancadas pelo passado. Sem ele, você nunca terá acesso à sua própria liberdade. Jim Rohn complementa: sua vida melhora na medida em que você se liberta do peso de mágoas e culpas. Dicas finais para incorporar o perdão. Comece pequeno. Escolha um episódio recente ou uma pequena mágoa e pratique o perdão consciente. Transforme em hábito diário. Ao acordar ou antes de dormir, revise pensamentos negativos e aplique o perdão mentalmente. Compartilhe e inspire outros. Quando você perdoa, sua transformação impacta amigos, familiares e colegas, criando um efeito multiplicador. Celebre a liberdade. Reconheça pequenas vitórias emocionais. Cada perdão é um passo em direção à paz interior e relações mais saudáveis. O perdão não é apenas uma escolha moral ou religiosa, é uma estratégia prática de sucesso pessoal. Quem aprende a perdoar, aprende a controlar suas emoções, proteger sua energia e construir relações profundas e duradouras. Zig Ziglar dizia: a maneira como você se relaciona com os outros determina o sucesso e a felicidade que você experimenta. E tudo começa com perdoar a si mesmo e aos outros. Se você quer transformar seus relacionamentos e sua vida, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e comece hoje mesmo a praticar o perdão. Cada ato é uma semente de liberdade, amor e crescimento pessoal. Não espere mais. Liberte-se. Perdoe e viva plenamente.